Gerir o comportamento de crianças autistas pode ser desafiador, mas existem várias técnicas eficazes que podem ajudar os pais e os educadores a lidar com esses desafios e promover comportamentos positivos. Eu vou falar algumas técnicas de gestão de comportamento que podem ser úteis. O reforço positivo. Recompensas imediatas. Oferecer recompensas imediatamente após o comportamento desejado para reforçar a conexão entre o comportamento e a recompensa. A gente também pode trabalhar com um sistema de pontos. Utilizar esse sistema ou fichas que podem ser trocadas por recompensas maiores, como tempo de tela, brinquedos ou atividades favoritas. Estabelecer regras e rotinas claras, manter uma rotina diária consistente para ajudar a criança a saber o que esperar e reduzir a ansiedade. A definição de regras claras e simples para o comportamento e comunicar essas regras de forma consistente. Usar pistas visuais, utilizar quadros visuais que mostrem a sequência de atividades do dia a dia para ajudar a criança a entender e a seguir a rotina. A utilização de cartões com imagens para ajudar a criança a expressar suas necessidades e sentimentos. Técnicas de prevenção de crises, como identificar e antecipar situações que podem desencadear comportamentos desafiadores e planejar com antecedência. Avisar a criança com antecedência sobre mudanças ou transições para reduzir a ansiedade. O ensino de habilidades sociais e de comunicação, como esperar a vez, fazer contato visual e iniciar conversas. Usar a modelagem para ensinar habilidades de comunicação e comportamento social. A modelagem, ela envolve demonstrar o comportamento desejado para que a criança possa observá-lo e aí, em seguida, tentar imitá-lo. A gente chama de modelo vivo, quando uma pessoa, um terapeuta, professor, mãe ou pai, demonstra o comportamento desejado. O modelo simbólico. Vídeos, histórias ou outros materiais visuais são usados para mostrar o comportamento. Primeiro, a criança observa atentamente a demonstração do comportamento, seja ao vivo ou através de materiais simbólicos. Depois, a criança tenta imitar o comportamento demonstrado. Inicialmente, a imitação pode ser parcial ou imprecisa. E o reforço positivo é usado para recompensar a criança por tentar imitar o comportamento, incentivando tentativas futuras e o aperfeiçoamento da imitação. É preciso identificar e definir claramente o comportamento específico que deseja ensinar. Não se esqueça de dividir o comportamento em etapas menores e manejáveis, facilitando o processo de aprendizagem. Demonstrar o comportamento desejado repetidamente, de diferentes maneiras, ajuda a criança a entender e imitar o comportamento. Nas habilidades sociais, como cumprimentar alguém, o terapeuta ele vai demonstrar como dizer "Olá, boa tarde, como vai?" e apertar a mão da pessoa. A criança observa e depois tenta imitar. Nas habilidades comunicativas, como pedir algo, o terapeuta, o professor, a mãe demonstra como pedir um brinquedo, dizendo "Olá, por favor, eu quero esse brinquedo." E aí a criança é incentivada a repetir a frase. A prática de imitação em diferentes contextos ajuda a generalizar as habilidades aprendidas para várias situações da vida real. E as técnicas de autocontrole, ensinar a criança essas técnicas como respiração profunda, contagem regressiva ou o uso de objetos calmantes. Buscar um espaço calmo onde a criança possa ir quando estiver sobrecarregada é muito importante. A consistência na resposta ao comportamento. Reagir de maneira consistente aos comportamentos, reforçando as regras e as consequências estabelecidas. Quando apropriado, ignorar comportamentos menores e não perigosos que estão sendo usados para obter atenção. O envolvimento e a colaboração familiar, a colaboração com os terapeutas, os professores e outros profissionais para garantir uma abordagem consistente e integrada. A prática de mindfulness e técnicas de relaxamento introduzem exercícios
de relaxamento que ajudam a criança a desenvolver consciência e controle sobre os seus sentimentos e comportamentos. Incluir essas atividades, como yoga infantil ou jogos de respiração na rotina diária é importante. Um feedback positivo e construtivo. Oferecer elogios específicos e descritivos que ajudem a criança a entender exatamente o que fez corretamente. Oferecer um feedback construtivo de maneira calma e positiva, focando no comportamento e não na criança. Ao aplicar essas técnicas, os pais e educadores estarão criando um ambiente de apoio positivo, promovendo comportamentos desejados e ajudando a criança a desenvolver habilidades importantes para a vida.